Era de 300 a 450 famílias. E o pessoal era muito unido mesmo, nós éramos como irmãos. A gente não tinha raça, não tinha cor, não tinha nada. A dor que um sentia, o outro sentia também. Eu vim de longe pra encontrar o meu caminho. Tinha um sorriso ainda família. Achei difícil a viagem até aqui, mas eu cheguei. A gente viemos de Volta Redonda no caminhão, veio de várias famílias. A gente saltamos lá embaixo, perto da antiga olaria, viemos de linha e atravessamos ali a linha, viemos no mato, era só pasto, era gado, sorgão aqui. Aí atravessamos para cá. Nós já tivemos aquele primeiro impacto que foi a chuva, né? Que veio para arrasar com tudo, aí já começou assim meio intimidar a gente. Tinha um das pessoas que tinha trazido uma lona enorme. Entrou todo mundo debaixo daquela lona, ficou olhando para a chuva naquela escuridão toda. E quando o dia clareou, ninguém sabia onde nós estávamos. Aí que nós fomos descobrir que nós estávamos em Piraí, que aqui era o município de Piraí. Quando eu vi o pessoal chegando ali, eu pensava que era uma turma de cigano, cara. Na hora que eu olhei, assim, aquelas barracadas, eu falei, meu Deus do céu. Quando amanheceu o dia que o pessoal viram onde que era, foi metade embora. Realmente até eu estava pensando em desistir também e ir embora, porque foi muita luta. A gente estava no meio de vacas, no meio de várias sujeiras e tudo. E não tínhamos uma água para tomar banho, não tínhamos uma comida para comer. Aí o que foi uma coisa muito triste pra gente, que chegou um grileiro com os policiais e queria tirar a gente daqui, disse que a gente estava poçando e que essa terra não podia. E quem mandou vocês vir aqui? Aí todos nós suspendíamos o braço e gritávamos, povo sem terra. Aí ele repetia de novo, mas quem é o líder disso aí? Nós levantávamos o braço e repetia, somos povo sem terra. O prefeito na época, que era o senhor Erino Barbosa, ele não aceitava nós ter entrado aqui, porque ele dizia que aqui seria uma área comercial. E o moço do curral, na época, que era o seu João, não queria entrar em acordo de nós ter entrado, que nós tínhamos invadido o pasto dele. E nós tínhamos sido orientados que a gente vinha para um acampamento, tá? Que não tinha nada, que nós trouxéssemos tudo. Essa nossa organização daqui iniciou, que nós tínhamos uma atuação no movimento sindical, tá? E a gente sentia essa necessidade muito grande de ter uma atuação mais integrada com a população, né? E nós, alguns companheiros metalúrgicos, em função do movimento de 88, está bem adiantado e surgindo várias ocupações pequenas. Aí ficamos sabendo dessa área aqui, que é uma área em litígio. Toda esta área aqui fazia parte de uma fazenda de Dona Belinha, que morava aqui perto. Ela doou esta área aos padres trapistas do Brasil. E quando os padres trapistas do Brasil desapareceram, ficou isso na mão dos padres beneditinos. Os beneditinos, por sua vez, cederam, principalmente a sede, para que os jesuítas pudessem continuar um trabalho aqui. Depois, pela posição da igreja tomada em defesa dos torturados e presos em Volta Redonda, o batalhão de infantaria blindada que havia em Barra Mansa mandou desapropriar esta terra. E então esta terra foram desocupadas porque dizia o coronel, temos que desocupar a sede da fazenda e desapropriar a fazenda para que o bispo de Volta Redonda, Dom Valdir, não forme os seus guerrilheiros dentro desse prédio que existe aí na fazenda. Naquela época já era um pouco da perseguição. Com o pessoal que a gente já tinha discutido da Divinéia e da Nova Primavera, nós começamos a reunir na minha casa, no bairro Retiro.
E nas reuniões, a gente sempre colocando o pessoal que a importância de vir para uma terra agora que só conquistava quem estivesse nessa luta direto e assumindo essa questão. A mobilização popular foi se criando. Ela não nasceu de imediato, não foi uma coisa organizada. Alguns daqueles que necessitavam de terra para morar, então começou a corajosamente entrar aqui. Era uma fase de conjuntura nacional em que estavam pipocando as ocupações, não só habitacional, mas também as ocupações de terra que eram improdutivas. Também chegou esta época. Uma pessoa muito importante que nisso aí estava presente era o Edson Santana. Ele já tinha comandado a ocupação da terra lá no Padre Josinho, onde hoje é uma cidade. A nossa conquista significa o quê? Balançar um pouco com certos interesses. Então nós temos que estar atentos para isso. Então a gente se organizava em função desse, não vou dizer enfrentamento, mas dessa defesa do nosso interesse coletivo. Então as reuniões eram muito em função disso, né? Estabelecer uma relação de amizade entre as pessoas, de confiança entre as pessoas, definir algumas disciplinas, porque no movimento é preciso ter disciplina. Então a gente definia algumas disciplinas, alguns comportamentos, naturalmente. E veja, isso dentro de um fórum de discussão, as pessoas davam opiniões, contribuições, todos contribuíam para formar esse corpo. É bom lembrar que esse loteamento aqui foi feito pelo próprio movimento. Todo o projeto do loteamento não foi feito por prefeitura nenhuma. Aí cada rua foi escolhida de acordo com as pessoas que na época queriam que o nome do bairro seria, entendeu? O que eu fiz na época? Coloquei em homenagem a algumas pessoas. O pessoal fez tudo com a trena mesmo, né? Foi uma luta assim legal, uma coisa bonita. A presença organizada do pessoal, a perseverança, a luta do pessoal, foi bonito. Ao chegar aqui, nós ficamos aqui uma semana praticamente sem termos água, né? Quando foi furado o primeiro poço, né? Já tinha uma semana. Agora, para banho mesmo, era do lado de fora, no escuro, porque não tinha luz. Aí eu aproveitava e tomava do lado de fora, no escuro. E uma coisa que me emocionava também demais era a cozinha comunitária. Porque quando a gente olhava para as caixas que não tinha as coisas para comer, e as crianças vinham fazer fila com os potinhos na mão, aquilo machucava a gente. Que na época a firma Alimenta trazia alimento para nós, a comunidade de Pinheiral ajudou muito, a comunidade de Volta Redonda. Foi feita muita mutirão e nós tivemos muita ajuda de alimento, calçado, roupa. E eu lembro também que primeiro a gente tinha que dar às crianças. E se sobrasse, dava para os adultos. Aí época de férias, minha mãe fazia assim, trazia a gente para ficar a semana inteira. Aí juntava, quando falava que o batalhão de choque ia vir para tirar, ela pegava a gente, levava para casa do vizinho, deixava a gente lá na Água Limpa de novo e vinha. Aí quando calmava, a poeira sentava, a gente voltava de novo. E quando chovia, certas pessoas já tinham construído uma casa, outras pessoas iam para casa que só tinha barraca, e as outras iam para casa das outras pessoas já era de alicerce, tudo certinho, de tijolo, porque o vento era forte, derrubava, levava as barracas. E nesses dias que chovia, não tinha como eu fazer comida. Já não tinha mais o sopão, né, André? Eles tinham acabado já. Depois que eles separaram os lotes, acabou essas coisas. não tinha mais o sopão. E pra mim fazer, eu tinha que cozinhar. E como é que eu ia cozinhar com chuva? Dentro da barraca eu não podia pôr o fogão, né? Eram 2 tijolinhos no chão e eu tinha que cozinhar naqueles 2 tijolinhos no chão. Como que eu ia fazer com chuva aqui fora? Eu não tinha uma árvore, eu não tinha nada pra cobrir. Eu ficava, se estivesse chovendo 3 dias, era 3 dias sem comida. Aí... Tinha a briga do poceiro, Sr. João, né? Brigar com a gente aqui, vinha polícia.
vinha com facão, com espingarda, foice, tudo pra cá. Nesse planeta daqui, né? Mas a gente conseguiu lutar e não saímos. Fui ameaçado de morte 3 vezes aqui dentro. Eu recebi um recado que tinha um caminhão de lajota lá para entrar aqui dentro. Então quando eu cheguei lá para me abrir o portão, a porteira, eu lá encontrei só um Fusca, um rapaz dentro do Fusca. E o rapaz pegou e falou comigo assim, falou, você que entrou no carro? Eu falei, sou eu. Só que sorte minha, vinha gente atrás. Só sei que se essas pessoas não tivessem ido, eu estava morto naquele dia. Porque ele estava com a mão na arma, assim, no banco assim, para me matar. Porque naquela época o negócio era feio. Passei maior sufoco. Eu levantei de manhã, quando eu olhei subir a escada, eu olhei para lá, mas estava aquele aguaceiro. Eu falei, oh meu Deus do céu, que acorde aquelas criação. Achei que as criação estavam toda morta. Foi preciso tirar tudo. Aqui, tipo uma espécie de um furacãozinho, né, assim. Aqui levantava uma poeirada, enfim, arrancava as telhas mesmo. Aqui chegou a arrancar a telha aqui em casa. Era um momento difícil assim da gente aqui, mas era legal. Respeito é bom, seu moço, tive a corda no pescoço, mas eu tô aqui, não tive carne, só ruim e osso. Em dezembro de 2001, começou a reforma da Escola Rosa Conceição Guedes. Ela tinha o pátio todo emburacado, não tinha cerca, a escola era uma escola bem precária, foi construída às pressas para suprir a necessidade do bairro. E a gente fez a festa do aniversário da escola, acho que foi o 9º aniversário da escola. E as pessoas acharam que a escola merecia uma reforma. Aí o vereador veio aqui, fez o pedido para a reforma da escola, só que como tinha 5 vereadores de oposição, eles se negaram a votar o projeto na Câmara. Então a gente fez uma caminhada até a Câmara dos Vereadores. Os vereadores foram pressionados, nós levamos cartazes, as crianças e muitos moradores daqui do bairro, eles foram pressionados, apesar deles dizerem que com povo ou sem povo aqui, se eu tiver de votar contra, eu voto, eles acabaram votando a favor da reforma da escola. A nova ocupação ela aconteceu em 2001. Aí a minha primeira reação foi ligar para o prefeito. A única coisa que o prefeito pediu é que fosse organizado pela Associação de Moradores e pela Promoção Social. E era no começo para doar só 30 lotes. Só que quando o secretário de obras do Brandão veio para abrir a rua, né, para fazer organizadinho, a gente ficou em cima dele lá porque tinha muitas famílias querendo mais, né? E aí ele abriu mais e deu pra gente estar beneficiando 51 famílias. O prefeito da época, junto com o SEDAC, né, trouxe para Pinheiral um curso de formação de líderes, onde foram mapeados, né, os bairros do município. E nesses encontros, né, nessas oficinas sobre Pinheiral, o que temos e o que queremos, o Parque Maíra se destacou pela sua história de luta, né, de conquistas. Deus já falava com a gente que essa terra era uma terra escolhida por Ele, e que muitos aqui iam conseguir construir as suas vidas, que muitos iam se erguer neste lugar. E olhando para o bairro agora, vendo essas casas assim, realmente tem pessoas aqui que nunca imaginavam que ia ter uma casa para morar. Mas isso não deixou que eu desanimasse não. Chegou a hora. Conquistando o seu espaço sideral. Chegou a hora. É carnaval, o Parque Maíra vem conquistando o teu espaço sideral. Sou a Camilinha, sou a Tituquinha. Apesar de pequenina, eu já estou uma gatinha. Olá, galera esperta, eu hoje estou aqui. Sou MC Camila e vim pra sacudir. Moro no Parque Maíra. Sempre tive a esperança que um dia eu ia ter minha casa. Um dia eu ia ter construir a minha casa. Eu espero que a juventude do Parque Maíra, que hoje
venham conhecer a história do bairro, que venham valorizar esse lugar, que venham nunca esquecer de que não foi fácil estar aqui. Das pessoas antigas que contavam a história, que essas pessoas novas venham, que estão nascendo agora, venham nunca deixar apagar isso aí, estar sempre lembrando que não foi fácil estar aqui. Mas para quem não tinha nada, a gente mora no céu. Eu tô ficando apunhado, tô inconformado, eu tô em alta tensão. Eu não estou aguentando levar essa vida sobre essa pressão. Eu sei que ia melhorar a vida do operário, a vida do peão. Que idiota eu fui quando acreditei na Constituição. Mas nem por isso nós vamos parar de lutar. Em memória de William Barroso e Valmir, a nossa luta vai continuar. Mas nem por isso nós vamos parar de lutar. Em memória de William Barroso e Valmir, a nossa luta vai continuar. Em memória de William Barroso e Valmir, a nossa luta vai continuar.